tratar das chamadas contribuições substitutivas. Primeiro, o que seria a contribuição substitutiva? A contribuição substitutiva prevista na Lei 8.212, ela vai substituir a contribuição que incide sobre a remuneração de empregados e trabalhadores avulsos. Quais seriam elas? Aquela cota patronal, aquela de 20%, né? Ao SAT, 1, 2 ou 3, e adicional para aposentadoria especial. Então, o que vai acontecer? O legislador entendeu que, em determinadas situações, pessoas contribuintes, ao invés de contribuir normal, como as empresas, 20, mais SAT, mais adicional para aposentadoria especial, vão substituir essas contribuições por uma nova forma de contribuição. Agora, presta atenção. As contribuições substitutivas não incluem a contribuição sobre a remuneração de contribuinte individual contratado. Essa continua sendo da forma proposta no artigo 22 da Lei 8.212. Então, mesmo que eu tenha contribuintes que vão contribuir de outra forma, substituindo a contribuição dos incisos 1 e 2 do artigo 22 da Lei 8.212, não está substituindo, então continua do mesmo jeito a contribuição de 20 ou 22,5 sobre a remuneração paga ou devida, creditada ao contribuinte individual. Bem, no seu edital, normalmente vem contribuições substitutivas ou então assim, contribuição dos clubes de futebol, contribuição de produtores rurais, depende como o edital vier. Mas de uma forma ou de outra é a mesma coisa de que nós estamos tratando. E eu vou falar aqui a primeira contribuição substitutiva, que é a contribuição dos clubes de futebol. Por que eu estou colocando aqui entre aspas? Porque, na verdade, a contribuição substitutiva é da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional. Então, no caso, ela vai substituir olha só, ela vai substituir aquela contribuição de 20%, a cota patronal, e a do SAT, por uma outra forma de contribuição. Mas, para isso, a associação desportiva, ela tem que manter equipe de futebol profissional. Se ela não mantiver equipe de futebol profissional, ela contribui como outra empresa, 20 mais SAT. Só vai ter essa substituição caso ela mantenha equipe profissional de futebol. Vamos colocar duas associações desportivas. Uma, vou colocar time do Rio de Janeiro, Flamengo. Flamengo, ele mantém equipe profissional de futebol? Sim. Agora eu vou trazer aqui uma associação desportiva de Minas. Minas Tênis Clube. O Minas, eu sou mineira, o Minas, ele não mantém equipe profissional de futebol. Tem vôlei, mas não tem futebol. Olha, o Minas não vai contribuir dessa maneira que nós vamos tratar. Por quê? Porque ele não mantém equipe de futebol profissional. Bem, então essa contribuição, quando ela é substituída e a associação desportiva vai recolher 5%, olha só, incidente sobre a receita bruta,
decorrente dos espetáculos desportivos de que ela participa. Então, não só vai incidir sobre a receita bruta do futebol, mas de todas as modalidades desportivas da associação desportiva. Então, se no Flamengo eu tenho um evento, né, um espetáculo de regata, de qualquer outra modalidade, esses 5% recaem sobre a receita bruta de todas as modalidades, não só do futebol. O futebol profissional é o quê? É a exigência que se tem para que a associação desportiva contribua dessa maneira, e não sobre a folha, tá? Dos empregados, mas sobre a receita bruta dos espetáculos desportivos que ocorrerem dentro do território nacional, inclusive jogos internacionais. Agora, jogos internacionais que ocorram dentro do nosso território, né? Então, veja, quando a gente fala modalidades dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional, inclusive jogos internacionais. Então, Flamengo e Real Madrid vão jogar no Maracanã. Nesse caso, vai incidir sobre a receita bruta daquele espetáculo desportivo 5%. E esse valor vai ser retido pelo promotor do espetáculo. Essa contribuição substitutiva não é paga pela própria associação. É descontada da receita que ela recebe pelo promotor do espetáculo e ele terá, então, até 2 dias úteis seguintes ao espetáculo para recolher em nome daquela associação desportiva, tá? Então, veja, a obrigação de recolher é do promotor do espetáculo. Ele vai entregar para a associação desportiva o valor da receita descontada a contribuição. E aí a contribuição é até 2 dias úteis seguintes, certo? Bem, essa contribuição substitutiva também recai sobre as verbas de patrocínio que a associação desportiva recebe. Então, verbas de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão desses espetáculos desportivos. Só que nesse caso, a empresa que pagar essa verba de patrocínio a toda a associação desportiva, ela vai reter os 5% e recolher até o dia 20 do mês seguinte ao da ocorrência do patrocínio, tá? Então, o promotor do espetáculo, ele tem até 2 dias úteis seguintes ao espetáculo para recolher a contribuição. Já as empresas que patrocinam, então a gente vê muito, né, nessas modalidades desportivas, o atleta ele fica quase que todo com propaganda, né? Então, a empresa A, B, o banco C e tudo, ele vai patrocinar. Então, a verba de patrocínio, quando é entregue, já tem descontado 5% da contribuição previdenciária, que será recolhida pela empresa patrocinadora, pela empresa transmissora do espetáculo, né, até o dia 20 do mês seguinte ao da competência. Aí me perguntam, professora, quando joga a seleção brasileira, tem essa contribuição? Não. Porque a seleção brasileira não é uma associação desportiva. Tá? Não é. Então, quando é jogo da seleção aqui no Brasil, nós não temos essa contribuição substitutiva. Cuidado, tá bom? Então, veja. Aí eu tenho aqui no parágrafo 6º
do artigo 22 da Lei 8.212, dizendo: a contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, em substituição àquela prevista nos incisos 1 e 2, ou seja, a cota patronal e o SAT, corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional e, agora veja, em qualquer modalidade desportiva. Porque o edital faz a pessoa errar. O edital coloca contribuição dos clubes de futebol, sendo que a contribuição recai sobre a receita de todas as modalidades desportivas, tá? Inclusive jogos internacionais. E também de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. Então, eu trouxe aqui o artigo justamente para quê? Para demonstrar a você como estudar, né? Porque lá no edital vem de clube de futebol. Aí o examinador, muito esperto, coloca assim, né? Receita bruta sobre os espetáculos desportivos do futebol, somente do futebol. E não é. Entram todas as modalidades desportivas. Então, 5%, repetindo, sobre os espetáculos desportivos, e aí o promotor do espetáculo terá até 2 dias úteis seguintes para fazer o recolhimento, a retenção e o recolhimento. E em relação às verbas de patrocínio, uso de símbolos, marcas, transmissão de espetáculos, propagandas, a empresa que vai pagar isso para a associação terá até o dia 20 do mês seguinte ao do patrocínio para recolher a contribuição em nome da associação desportiva, certo? Então, ficamos por aqui com essa contribuição.